Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do webinar da disciplina de Gestão de Projetos. Hoje a nossa equipe composta por Aleph Moreira, José Alisson, Reiner Terroso, Ru Anderson e eu, o Everton Vitor, vamos abordar o tema de engenharia de prompts na gestão de projetos. Começando explicando alguns termos que serão utilizados ao decorrer da apresentação. Agente LLM é um sistema de inteligência artificial que utiliza modelos de linguagem para executar tarefas, tendo como entrada comandos em linguagem natural. E esses agentes, por ter essa questão da memória, eles podem agir como um PMO virtual. E o que seria um PMO? Um PMO é um Project Management Officer, que é um setor que apoia e organiza a gestão de projetos. E para entender onde a gente pode utilizar esses agentes LLM, eles podem fazer parte de todas as etapas de um projeto. Então, desde a iniciação até o encerramento, a gente pode ter agentes LLM agindo em conjunto, vários agentes LLMs para cada etapa, ou a gente pode ter um agente LLM que vai cuidar de todas as etapas. E aí o agente LLM ele vem justamente para tentar facilitar alguns desafios, como por exemplo sobrecarga de informações, falta de clareza na comunicação, a dificuldade de produzir documentação e também para acabar com decisões baseadas em achismos. Então, dito isso, que agora nós temos o uso de um agente LLM como PMO, agora nós precisamos extrair da melhor forma os resultados que esses agentes podem nos prover. Para isso surge a engenharia de prompts, que basicamente é a prática de escrever comandos de forma estratégica para obter respostas úteis, né? Como por exemplo no ChatGPT. A depender do tipo de pergunta que você faça, da qualidade da pergunta, a qualidade da resposta vai mudar. Por isso que é importante, para qualquer tipo de agente LLM, a gente empregar essas práticas de engenharia de prompt. Perfeito, pessoal. Então, vamos passar aqui quais são os princípios para fazer bons comandos, como o Everton destacou. Vamos ver logo mais exemplos práticos, mas antes disso, quais são os fundamentos. Então, o fundamento principal é quais instruções você daria para alguém fazer. Dependendo do seu problema, muitas vezes os comandos mais simples vão funcionar. Então, isso vai depender muito do seu caso, certo? Principalmente também do quanto a pessoa lhe conhece, do quanto você precisa especificar uma ação para determinada pessoa. Se para uma pessoa que você conhece como seu barbeiro, você pede para ele o de sempre, ele vai saber o corte, mas se você vai para uma pessoa que você nunca viu um barbeiro, você vai ter que especificar o corte que você quer. Então é justamente essa mesma lógica de comunicação entre pessoas nós vamos utilizar também para as máquinas. Então aqui está uma estrutura geral que vai funcionar bem para a maior parte dos casos. Não necessariamente precisamos utilizar essa estrutura todas as vezes, mas ela vai nos ajudar porque ela fornece todas as informações para a máquina, basicamente. Então, dividimos nessa sigla prompt, certo? O que significa cada letra? A primeira coisa que você tem que formar para a máquina, de modo geral, seria a persona, ou seja, ele deve se tornar um especialista no problema que você está querendo resolver. Isso já vai ajudar a gerar respostas melhores. A segunda letra é o R, do roteiro, que é justamente o que você quer. Você vai especificar, eu quero isso, isso, isso e isso. E nesse exemplo seria, quero criar um roteiro de Reels para o Instagram. Esse é só um exemplo genérico. Terceira letra, o O, o objetivo. Então, não só você vai dizer o que você quer, as ações que você quer que ele faça, mas elas têm que ser destinadas para um fim. Porque assim ele vai dar algo mais direcionado, né? Algo mais direcionado para você. Então, nesse caso, eu quero um roteiro de Reels para chamar a atenção com história cativante e depois quero fazer uma chamada para o site. Então, assim ele já vai dar uma resposta mais precisa. Modelo é o formato. Então, você quer que ele entregue
aquela resposta de que jeito? Uma tabela, de um tamanho menor, maior? Você precisa especificar isso também. Panorama é dar mais informações do contexto do problema. Então, beleza, você está pedindo tal atividade, só que é dentro desse cenário aqui. É dentro de um expert, nesse caso, que vende cursos. Então, a resposta também pode ser melhor. E, por fim, depois que você gerar o primeiro prompt, não quer dizer que ele vai ser o melhor prompt. Então, depois você vai pedir para ele refazer, que é a última letra, o T, o de transformar. E aí você vai melhorando a resposta a cada prompt. Bom, agora eu vou falar sobre as atividades por etapa na gestão de projetos, com foco em como a engenharia de prompts ela pode otimizar cada uma delas, desde a iniciação até o encerramento. Bom, o ChatGPT ele pode atuar aí como um PMO virtual, por exemplo, na iniciação ajudando a definir o escopo do projeto, identificar stakeholders e gerar documentos como o termo de abertura. Por exemplo, eu posso pedir para ele criar aí um termo de abertura para o meu projeto, levantando os objetivos, stakeholders e riscos iniciais. Isso já agilizaria bastante aí a estruturação do projeto. Quem já usou com essa finalidade sabe do que eu estou falando. Porém, mais para frente, a gente vai ver como fazer essas aquisições de forma mais específica e estruturada. No planejamento, a IA ela pode gerar aí cronogramas, EAPs e mapas de riscos. Um prompt específico pode resultar em uma estrutura clara e alinhada ao PMBOK. Quanto a cronogramas e riscos, eu posso aí antecipar desafios e planejar entregas, por exemplo. Durante a execução, a IA ela auxilia aí na redação de e-mails para stakeholders, na facilitação de rituais ágeis, como dailies e retrospectivas, e até na geração de textos de código, garantindo aí mais eficiência. No monitoramento e controle, o chat GPT ele pode criar dashboards automatizados, relatórios de status e checklists de qualidades para validar, por exemplo, a documentação técnica da API do meu projeto antes do encerramento. E por fim, no encerramento, aí ela pode ajudar aí na organização da documentação final, validar entregas e até sugerir lições aprendidas, por exemplo, enriquecendo aí a fase de conclusão do meu projeto e também estruturando o conhecimento aí para futuros projetos. Bom, em resumo, a engenharia de prompts ela transforma aí cada uma das etapas aí do projeto em um processo mais ágil e estruturado. Se a gente utilizar aí comandos bem estruturados, é possível a gente automatizar tarefas repetitivas, melhorar a qualidade das entregas e reduzir erros, garantindo aí consistência e liberando tempo aí para o que realmente importa, que é a tomada de decisão estratégica. Então, visto isso, agora vamos para alguns exemplos. Então, aqui, para iniciar, a gente vai pedir para a LLM, que vai ser nosso PMO, para ele fazer um EAP para o nosso projeto, que é o projeto da cozinha digital. Nesse projeto, e aí, nesse prompt, a gente passa só essa própria mensagem, bem simples, e os resultados também vão condizer com o prompt, né? Então, os resultados vão ser muito simples, vão ser muito genéricos, não vai ter muito a ver com o escopo geral da aplicação. Então, aqui a gente pode ver que ele vai criar 7 níveis de EAP, mas são 7 níveis que a gente pode observar que são bem genéricos e abertos. E já como contra-exemplo, já usando nossa ferramenta de estruturar prompt, a gente cria esse prompt, que é um prompt bem mais complexo, que diz: você é um especialista em gerenciamento de projetos e estruturação de entregas com base no PMBOK. Quero ajuda para criar um EAP para o projeto Cozinha Digital, com foco nos principais módulos da API. O objetivo é visualizar a decomposição do projeto até o nível de tarefas, organizando por áreas funcionais. Quero o resultado estruturado como uma lista hierárquica com 3 níveis: módulo, submódulo e atividade em si, com foco na organização técnica. O projeto visa criar uma API para a gestão de cozinhas, pedidos e estoque de fornecedores, com requisitos funcionais já definidos no documento base. E isso vai gerar um EAP bem mais detalhado, com mais tarefas e até com menos níveis aqui
de módulos, né, e submódulos, mas que vão estar muito mais especificados e adequados para o nosso projeto. E aqui, como um outro exemplo de atividade que a LLM, os agentes LLM podem fazer por nós, seria de fazer um mapa de stakeholders, que mais uma vez um prompt super genérico, monte um mapa de stakeholders para o projeto digital. E aqui ele vai mostrar uma saída também muito genérica e simples, que só vai mostrar os stakeholders primários, clientes, equipe de desenvolvimento, gestores de projetos, investidores e alguns reguladores, mas bem superficial. E também aqui fornecedores e delivery e tudo mais, até coisas que não estão muito no escopo do projeto, mas quando a gente coloca um prompt mais detalhado, a gente também vai ter uma resposta mais detalhada. A resposta vai ser menor, mas vai ser uma resposta mais precisa e mais voltada ao que realmente queremos obter. E aqui mais um exemplo de cronograma. A gente pede para ele criar um cronograma e ele vai criar. Nesse caso, ele vai criar um cronograma do zero e também ele vai criar o diagrama de rede dessas atividades. Mas quando a gente usa um prompt mais personalizado, a gente pode pedir para ele se basear na EAP para ele criar as atividades e encadeamentos de dependência das atividades baseados nas atividades da EAP. E ele já vai dar a duração, que vai ser bem mais detalhado aqui. No caso desse caso, a gente quer muito detalhe, então o nosso prompt consegue extrair isso, consegue extrair os 5 níveis, todas as tarefas, inclusive com códigos únicos também, pode perceber que os códigos são únicos. E ele também vai criar o diagrama de rede, que vai ser um diagrama de rede bem grande, porque tem muitas atividades. E por último exemplo, a gente tem aqui um exemplo de orçamento, que ele também parece de uma forma muito genérica, ele também gera um orçamento muito genérico. Mas quando a gente pede algo mais detalhado, pedindo para ele, inclusive já o que ele já fez antes, ele consegue gerar um orçamento bem mais preciso e próximo do que realmente seria um projeto de software real. Bom, pessoal, para finalizar aqui, a gente trouxe algumas limitações e cuidados que a gente precisa ter com as IAs. A primeira delas é que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que IAs podem alucinar, a gente tem que ter isso em mente. Então, por mais que ela te dê uma resposta ali, que você confie nela, é importante ter uma validação humana, porque ela pode tanto te trazer um erro descarado ali, que na primeira vez que você olhar, você vai ver logo de cara que é um erro, quanto ela pode errar em um campo específico ali que você não vai conseguir ver, a não ser que você analise mais profundamente aquele conteúdo. Então, principalmente quando a gente está trabalhando com software, é bom a gente sempre consultar um desenvolvedor, um arquiteto de software ali, para mostrar a sugestão da IA a ele e validar ela, para ele saber se realmente é algo seguro para a situação de vocês, ou se eu não sugeriu ali algo que já está obsoleto. Seguido, outro cuidado importante aqui são questões de privacidade. É muito comum a gente incluir nos prompts senhas, chaves de API, documentos confidenciais, ou até mesmo dados financeiros, contratos, e muitas dessas coisas são confidenciais para empresas, ou então são coisas que que você não pode estar colocando em prompt ou dando acesso a outras pessoas. Endereços IP é outro exemplo muito importante aí, informações de clientes ou de usuários, que principalmente se for de uma empresa e essas informações vazarem futuramente, pode dar muito problema para vocês. Então é muito comum, por exemplo, a gente estar codando, copiar e colocar o código no ChatGPT e todas essas informações juntas aí, por exemplo, a chave da API, ou sua senha, ou o endereço de portas privadas ali, que não é interessante pessoas de fora ter acesso. Então, nesses casos aí, já é importante que os prompts sejam um pouco mais genéricos, para evitar colocar essas informações dentro do prompt, justamente para evitar vazar ou correr riscos ali, gerando problema para você ou para as empresas que você está trabalhando. Por fim, é importante também a gente não delegar decisões críticas de segurança, de arquitetura, ou até mesmo de gestão de risco exclusivamente a um IA, porque ela não é um humano, então ela não é você, ela não tem aquele senso crítico que considere toda a situação ali para poder tomar uma decisão. É importante também a gente não usar uma IA compartilhada se for jogar nela informações privadas da empresa que outros grupos não podem ter acesso. Então é interessante ter um chat da IA separado para esses casos. E outra dica importante é se você for gerar documentos com IA, é bom você colocar sempre um flag ali indicando que aquele documento foi gerado com IA, para evitar os futuros e caso tenha alguma coisa estranha ali, a pessoa que está vendo vai saber que foi IA que fez e vai vir tirar essa dúvida, realmente verificar se isso está certo. Isso pode realmente evitar muitos problemas em empresas, em projetos, trabalhos ou qualquer situação ali. Mas era isso que a gente tinha para trazer para vocês aqui. Para finalizar, a gente trouxe só essa frase aqui que é realmente nossa atualidade. Então você não vai ser substituído por um IA, mas por alguém que sabe usar ela. Então tenha sempre isso em mente e muito obrigado pela atenção, pessoal.